Olá, bem-vindos ao Papo Imunizado, aquele talk show da Imunológica para prevenir a desinformação. Hoje estamos aqui com o cara, esse cara mora no meu coração, não precisa nem dizer, né? A gente meio que, ele me puxou para a gente começar esse processo de parto humanizado aqui, quando tudo era mato, não era, Tiagão? Estou aqui com o Tiago Saraiva, obstetra, que tive a honra de contar com ele na chegada dos meus 2 filhos. Assim, ele sabe que eu fico emocionado quando eu falo com ele, porque eu admiro muito o trabalho dele. E aí eu queria trazer todas as informações que tem na cabeça desse cara para vocês também. E aí, Tiagão, eu vou fazer as perguntas da galera aqui. Pode ser? Vamos embora. Então tá bom. A gente fala muito sobre parto humanizado, né? E aí eu queria saber, né? A partir de que momento o parto deixou de ser humano, né? E que precisou ser rehumanizado? Como foi que surgiu isso aí? Então, o parto sempre foi um evento familiar, né? As mulheres pariam no seu domicílio, com a ajuda da família, de uma parteira da comunidade. E com o desenvolvimento da ciência, algumas coisas fizeram com que esse parto fosse institucionalizado, fosse levado para o hospital. Desenvolvimento de antibióticos, de técnicas cirúrgicas, enfim. E aí, nesse processo, a mulher meio que perdeu o protagonismo e o profissional que prestava assistência passou a ser o centro das atenções. E isso fez com que o processo passasse a ser um pouco mais mecanizado e a mulher perdesse um pouco desse protagonismo. Então, com a consciência desse processo, as mulheres começaram a querer de volta esse protagonismo, né? Pensar no seu processo e começar a modificar aquela estrutura que estava centrada no médico, nos profissionais que iam prestar assistência. E aí é interessante falar, porque muitas pessoas acham que parto humanizado é modismo, né? Quando a gente vai estudar na Europa, se fala em parto humanizado desde a década de 50. Aqui no Brasil, na década de 80. Grupos aqui em Pernambuco, como o Grupo Curumim, Carro do Parto, fala isso há décadas. E, infelizmente, hoje em dia as pessoas ainda acham que é modinha. Né? Isso aí fica bem claro, porque várias vezes, né, eu acho, você já falou isso várias vezes também, que o pessoal faz, Tiagão fez o meu parto, né? Sempre assim, Tiagão fez... Aí você diz, não, quem fez o parto foi você, né? Quem faz o parto é a mulher. E Tiagão sempre brigou para devolver o que era o lugar da mulher nesse contexto. Fala sobre via de parto, Tiagão, porque muita gente faz parto cesáreo ou parto normal, o que é, né? Porque nesse contexto de devolver o protagonismo para a mulher, como é que fica, né? Essa história, né? Ela pode escolher a via de parto, quem escolhe é o obstetra. Me fala mais um pouquinho sobre isso. Então, as pesquisas mostram que a maioria das mulheres, quando descobrem a gravidez, elas querem ter um parto normal. Até porque o nome é parto normal, né? Mas, infelizmente, durante o pré-natal, esse desejo vai sendo minado. São pessoas que começam a perguntar, e aí, você vai aguentar a dor? Como é que vai ser? Enfim, começam a minar esse desejo dessa mulher. E aí é quando surge a oportunidade do sistema, que a gente sabe que leva a mulher realmente para uma cesárea. Se você for ver em termos estatísticos hoje no Brasil, 84% das mulheres na rede privada têm seus partos por cesárea. Se a gente for ver no contexto SUS privado, seria mais de 50%. Então, é uma alta taxa de cesárea. A Organização Mundial da Saúde fala em 15%, adequando a cada realidade de cada local. Então, quando a gente vê isso, é um sistema opressor para a mulher, é difícil ela escolher. Então, aquela mulher que deseja ter um parto normal hoje em dia, ela precisa se preparar, ela precisa ir atrás de informação. E aí, nesse processo de amadurecimento do que ela quer, de busca de informação, é que ela vai poder tomar uma decisão consciente. E aí não é o obstetra que decide, realmente é a mulher. O obstetra só vai decidir se ela precisar de uma cesárea por algum motivo, e aí ele vai informar. Eu sempre gosto de falar uma frase de uma amiga minha, fisioterapeuta, que ela dizia assim: fui fazer um estágio na França e quando cheguei lá eu ficava perguntando para as mulheres, e aí, o que é que você quer de parto? E elas não entendiam a minha pergunta, porque para elas era muito natural de que ia ser um parto normal, que se ela precisasse de uma cesárea, a equipe de saúde ia fornecer isso. Mas infelizmente no Brasil, a gente vive essa epidemia de cesárea, né? Então é muito comum a mulher dizer que escolheu aquela via de parto, quando na verdade seria o que a gente chama de via de parto obstétrica, que seria para acontecer o parto normal, que é normal. Se precisar de uma cesárea, a gente indicaria, né? Maravilha. Aí, tu falaste aí sobre preparo de parto, se preparar e etc. Se você fosse dizer assim, existe uma melhor maneira para se preparar para o parto? O que seria a melhor maneira para se preparar? Nesse mundo da humanização, eu percebi que a gente tem que valorizar as individualidades. Então, vai ter mulher que vai querer comer livro, relato de parto, participar de roda, e vai ter aquela mulher que vai querer a informação só ali na consulta, ou que vai ler alguma coisa à parte. A gente tem diversos perfis. Mas é aquilo que eu falo, você está com uma equipe que consiga perceber,
ter essa sensibilidade de ver como aquela mulher vai se empoderar, vai atrás da informação dela, é importante, porque é onde você vai estimular. Então, por exemplo, lá na clínica, a gente criou uma forma de estimular elas a participarem do parto delas, a se inserirem nesse parto delas, participando dos eventos que a gente chama de pré-natal coletivo, em que a gente discute vários temas. E ali aquilo é uma mola propulsora para ela ir atrás de mais informação, né? Então eu acho que a gente tem que particularizar inclusive isso. Tem mulher que vai adorar ver relatos de parto, já tem outra que vai dizer, não gosto de ver, enfim. Já tem mulher que vai adorar vídeo, já tem outros que vão adorar livros. Então eu acho que ir em busca de informação é em busca de qualquer informação que faça com que você se sinta bem. Se for por meio de vídeos, de relatos de parto, de blogs, ótimo. Se for por meio de uma roda, de compartilhar a experiência com outras mulheres, isso também é muito válido, né? Eu acho que a gente tem que particularizar. Massa. Então faz a diferença, né? Essa ideia de ouvir mais, né? É sempre assim, Faz. a medicina é isso, né? A gente tem dificuldade, né, em parar e ouvir. Nós profissionais médicos, que a gente foi treinado para identificar um problema e resolver, né? A gente não faz a escuta. Os profissionais da psicologia, né, nas áreas de saúde mental estão mais preparados para isso. Mas a gente está melhorando, está tentando melhorar. Está melhorando. Sobre imunização, né? A vacina DTPA, ela deve ser realizada em que período da gestação? Precisa repetir caso ela já tenha tomado? Tipo, ela engravidou há 2 anos, aí engravidou novamente, precisa tomar novamente? Então, a DTPA ela é recomendada a partir das 20 semanas de gestação e ela pode ser tomada até 42 dias pós-parto. Idealmente, a gente recomenda que essa tomada seja até 36 semanas, para que ela desenvolva anticorpos e possa proteger melhor o seu bebê. Qual foi a segunda pergunta? Foi em relação se precisa repetir. Se precisa repetir, isso. Existe uma orientação de repetir em gestações sucessivas, porque quando você faz uma nova dose da vacina, existe um efeito chamado efeito booster, que você dá a vacina para que aumente a titulação de anticorpos para que essa passagem seja maior para o bebê e essa proteção seja maior. Então a gente recomenda que tome uma nova dose se você tiver tido uma nova gestação. Por mais que tenha sido no ano anterior, a gente faz novamente uma nova dose. Maravilha. E a vacina da gripe também precisa repetir? É para tomar todo ano? A vacina da gripe ela é produzida anualmente de acordo com o perfil virológico das infecções do último ano. Então, todo ano essa vacina muda. Então, teoricamente, se você tiver gravidez todo ano, você tem que tomar essa vacina todo ano, que é um perfil virológico diferente dessa vacina. Maravilha. Existe aquela diferença entre o SUS e o privado, né? No SUS ela tem menos cepas, no privado ela tem um pouco mais, uma cepa a mais normalmente. E aí tem que fazer essa opção, né, de que tipo de vacina ela vai tomar. Beleza. Teve uma hora que tu falou aí sobre lá na clínica, e aí vamos falar pra galera, né? Tu tá há quanto tempo, Tiagão? Eu desde 2014. 2014, no consultório, e aí Tiagão fundou a Obstário junto com a galera, né, com a equipe. E aí ele está realizando um sonho, né? Um sonho não só dele, um sonho que todo mundo sempre sonhou junto com o coração dele, que é de ter a clínica maior, que vai ser a nova Obstário. Que Regis vai estar lá também. Vou estar lá, com certeza, né? Assim, tem um tijolinho lá de sonho também, de impulso. E aí a gente vai estar lá, a imunológica vai estar lá, e a gente vai poder contar com essa sabedoria de Tiagão, esse apoio que ele dá para todas as gestantes, assim, que o meu sonho, né, seu sonho é ter a Obstário, o meu sonho era que toda gestante pudesse contar com as suas orientações. Já que a gente já falou sobre parto, sobre pré-natal e no pós-parto, né, porque às vezes o que eu acho engraçado é o vídeo de parto, né, Tiagão, a gente já viu vários, aí vem o parto, aí tem toda aquela música, etc, aí o bebê nasce e sobe os créditos, acabou o vídeo, né. Mas o pós-parto eu acho que é o momento mais difícil, é o momento que grande parte das mulheres não se prepara para isso. Vem a amamentação, vem puerpério, vem baby blues, algumas evoluem até para depressão pós-parto. E aí tem algo especial em que não só a mãe, né, que acabou de parir, mas toda a família, a rede de apoio deve ficar de olho, algum sinal importante, alguma coisa que a pessoa deve ficar ligada, algum risco. Bom, eu gosto muito de falar dessa parte de saúde mental no pós-parto, porque a gente se preocupa muito com o bebê depois que ele nasce e esquece um pouquinho a mãe. Fisiologicamente existe o blues puerperal, né, que é aquela tristeza pós-parto, que muitas mulheres têm por conta das alterações hormonais, obviamente, do período do pós-parto, mas também por toda essa nova conjuntura que ela está vivendo, de não dormir, de ter dificuldade com a alimentação, enfim. Então esse blues puerperal existe e é fisiológico. E aí é o que eu falo para os familiares, eu digo, olha, se ela chorar de vez em quando, isso é natural, é normal. Agora, se ela começar a ficar com o humor muito deprimido, não quer comer, não quer tomar banho, não quer trocar de roupa, aí a gente já começa a se preocupar um pouco, porque pode estar evoluindo para uma depressão pós-parto. Mas eu gosto sempre de fazer uma comparação para essas mulheres, que é mostrar o quanto a nossa vida é cíclica. Então, quando você é adolescente,
você quer ter sua vida profissional, sua independência, casar, mas quando você casa, quando acontece isso, você começa a ter o luto de algumas perdas do período da adolescência, de ter sua independência, de ter mais tempo. Então, na maternidade isso também acontece. Vai nascer uma mãe, vai deixar de existir ali uma mulher profissional, esposa, enfim. E vai nascer uma mãe que vai ter algumas perdas também desse processo, mas vão ter tantos ganhos, tantas coisas maravilhosas. E aí é onde eu gosto de falar que eu fui ser pai porque segui o curso natural da vida, né? O que as pessoas fazem. E depois que eu fui pai, eu entendi muito um sentimento que eu escutava e para mim eu não conseguia materializar isso, que era aquela história assim, é um amor que não cabe no peito, é um amor que não cabe no peito. E depois que eu fui pai eu senti o que é isso, que eu acho que é como a sensação que você tem é exatamente essa, que é um amor tão grande que parece que extravasa de você. Então, ter consciência de que vão ter essas alterações emocionais é importante, a mulher, a família saber disso, até para prestar um apoio, ser realmente rede de apoio, mas saber que toda fase da nossa vida a gente vai passar por essas oscilações emocionais e que o que a gente precisa é justamente isso, o apoio da nossa rede de apoio, da família, dos amigos. Né? Que todos contem com um pouco de rede de apoio, né? Assim, criar os filhos não é nada fácil, né? Não faça isso sozinho. E aí, só um relato, né? Depois que Lucas nasceu, era engraçado assim, né? Agora, né? Olhando para trás. Mas na época, aí chegava o final da tarde e aí Priscila começava a chorar, assim, chorar. Eu disse, o que foi, amor? Aí ela disse, eu não sei. É bem do baby blues, né? Aquela sensação de, assim, a mulher nem percebe, não sabe nem por que tá sentindo aquela tristeza, às vezes misturada com aquela alegria, né? Tá vivendo um momento tão esperado por ela. E aí ela se sente mal porque tá se sentindo triste e aquela confusão. Então, a rede de apoio é extremamente importante. E aí, Tiagão, eram essas as perguntas. Assim, não precisa nem falar, né? É uma honra ter você aqui. Muito obrigado por tirar um tempinho, né? Deixar a Lorena e Maite em casa e a Andrea vir para cá conversar com a gente. Mas assim, ela espero que elas entendam e elas gostam, né? Eu acho que na verdade grande parte da admiração da sua família com relação a você é por essa dedicação que você tem, não só as mulheres, mas as outras famílias, os pais, todo mundo se sente acolhido com você, né? E aí, cara, é uma sorte minha ter você como amigo, além de trabalhar com você na equipe da Obstare. Eu que agradeço, tu não sabe disso. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.